A paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Você está no canal Expondo as Escrituras, eu me chamo José Vitor. Nós juntos estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição que tem por título Confessando e Abandonando o Pecado. Essa lição será estudada presencialmente no dia 29 de maio de 2024. Então vamos juntos compreender a importância de confessar e abandonar o pecado e o perigo de não ter essa prática, esta atitude. Você sabia que o problema da humanidade é o pecado? O pecado herdado da transgressão de Adão e Eva, pecado que passou a toda a humanidade, ele é o problema de todos. Todos têm esta maldição sobre si, que é o pecado, e as suas consequências, que é a condenação eterna. Porém, o cristianismo, a Bíblia, e nós, como igreja, apresentamos Jesus como a solução para esse problema. O problema da humanidade não é o câncer, o problema da humanidade não é enfermidades e doenças, embora seja um problema. Mas o maior problema que a humanidade tem é o pecado. E o único que pode solucionar este problema é Jesus Cristo. Jesus é a solução para a humanidade. Todavia precisa confessar e abandonar uma vida pecaminosa, uma vida de prática pecaminosa. Você também sabia que tanto o cristão quanto o não cristão peca diariamente contra Deus? Entretanto, há uma diferença entre o seguidor de Cristo e aquele que não segue a Cristo. A diferença, por exemplo, é que o não cristão, o não seguidor de Cristo, aquele que está no mundo sem Jesus, ele ama o pecado. Ele se orgulha em pecar. Ele vive na prática do pecado e toda a sua inclinação, suas escolhas é para o pecado. Isso você não vai ver em um cristão, em um seguidor de Cristo. O seguidor de Cristo, ele não se orgulha do pecado, ele não ama a prática do pecado. O seguidor de Cristo tem o pecado como um acidente de percurso. É um acidente no seu trajeto, na sua caminhada cristã. E isso é importante destacar. O mundo normalmente condena os cristãos quando cometem algum erro, algum pecado. Mas para nós, isso é um acidente de trajeto, não é algo que nós amamos nem nos orgulhamos de fazer. Até bem pelo contrário. Quem estiver me ouvindo e é cristão sabe disso, que quando nós pecamos, nós nos sentimos um lixo, nós nos sentimos muito mal, e automaticamente o Espírito Santo, ao nos convencer do pecado, nós choramos, ficamos tristes, e procuramos nos voltar a Deus. E eu até postei no meu Instagram, agora, acredito que foi ontem, sobre isso, né, que o diabo ele sempre tem a mesma estratégia. Por primeiro ele oferece o pecado como algo muito bom, muito maravilhoso. E depois ele coloca na cabeça das pessoas que cometem o pecado que é impossível alcançar o perdão de Deus. Mas isso é uma mentira. Quando nós pecamos, nós devemos nos voltar a Deus, não querer fugir da presença de Deus. Fugir da presença de Deus sempre será pior. Desviar da presença de Deus, desviar dos caminhos do Senhor sempre será uma má escolha. Ao pecarmos, nós devemos nos arrepender, devemos confessar o pecado e devemos nos colocar diante de Deus, que é o único que tem a solução para esta questão, que é o perdão divino. Então, nós precisamos entender que o pecado, para nós cristãos, nós aborrecemos. Nós nos aborrecemos com o pecado. O pecado é algo que nós estamos combatendo. Todos os dias, diariamente, nós combatemos contra ele, porque sabemos que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado, ele se coloca entre esta comunhão entre nós e Deus e nos separa dele. Então devemos ter essa prática de confessar e abandonar o pecado diariamente, tá certo? A boa notícia é que Jesus perdoa o pecado do mais cruel pecador. Não importa qual seja o seu pecado, já quero dizer isso logo na introdução, não importa qual seja a prática do seu pecado, o que você cometeu, seja algo mais cruel como, claro que não tem pecadinho nem pecadão, há consequências diferentes, há situações diferentes, para Deus pecado é pecado, mas segundo a visão da sociedade, do mundo, por exemplo, que tem como um assassinato muito pior do que
alguém que vai até o bar e bebe até ficar caindo no chão, um exemplo, chega em casa e bate, espanca a mulher e os filhos. Para Deus tudo é pecado, mas o que eu estou querendo dizer é que tanto um quanto o outro, seja a questão mais cruel, Jesus perdoa pecados. O sangue de Jesus é eficaz para perdoar, é eficaz para justificar o pecador. Mas volto ao título da lição. Devemos confessar e abandonar o pecado. Então, quem precisa confessar e abandonar o pecado? Toda a humanidade. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a quem está disponível o perdão de Deus? A toda a humanidade. Toda a humanidade peca, toda a humanidade pecou, toda a humanidade tem a natureza pecaminosa, toda a humanidade tem a inclinação para o pecado, mas toda a humanidade tem a sua disponibilidade o perdão de Deus. Então, a quem está disponível o perdão de Deus? A toda a humanidade. Então, todos precisam do perdão de Deus. Mas nem todos irão receber, porque nem todos querem receber o perdão de Deus. Nós iremos ver no decorrer da lição. Vamos ler o texto áureo. O texto áureo da lição se encontra em Provérbios, capítulo 28, e o versículo de número 13, que diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos nos deter um pouco neste versículo, vamos trazer aqui a definição das palavras, e também quero apresentar para vocês este versículo parafraseado segundo a minha interpretação deste versículo. A palavra encobre ou encobrir, que está aqui no texto, ela significa ocultar, esconder, tá certo? Parece que, na minha interpretação aqui, parece que o texto está sugerindo alguém que está, melhor dizendo, com muitos pecados, comete muitos pecados e que finge não os ter. Uma pessoa, quando ela quer esconder, ela transmite essa ideia. Transmite uma ideia de que parece estar viva, mas está morta. Ela oculta, ela esconde os seus pecados para transmitir para as pessoas ser algo que ela não é. Então ela finge não ter pecado, ocultar, esconder. Parece-nos que a pessoa que oculta os seus pecados, assim o fazem deles mesmo e do próximo. Aí a necessidade da pregação genuína e profética, nos moldes veterotestamentários, em que o profeta sempre apontava o pecado do povo ou do rei. Está em oculto, a pessoa está ocultando, escondendo os seus pecados. Aí há a necessidade da pregação genuína, a pregação que confronta, aí a necessidade de se levantar um profeta no meio da igreja, no meio do povo de Deus, que é sensível à voz de Deus, sensível à direção de Deus e traz à luz esses pecados através da mensagem do Evangelho, através da pregação da Bíblia, que confronta o nosso eu e que traz à luz todo tipo de prática pecaminosa. Então, aqui o sujeito que o escritor sagrado está colocando, que encobre suas transgressões, é aquele que oculta, que esconde para demonstrar ser alguma coisa. Mas nós temos a confiança e a certeza absoluta de que Deus sonda os corações, Deus conhece os corações, e de Deus ninguém escapa, de Deus ninguém esconde nada. E em algum momento, as máscaras, por assim dizer, irão cair, irão aparecer as pessoas conforme elas são. Também parece sugerir a atitude de pessoas que escondem os pecados por amar tais práticas, por amar o pecado e suas consciências já estão mortas diante de Deus. Pessoas que escondem, que ocultam os pecados, transmite também uma ideia, esse termo, dessas pessoas que elas amam a prática do pecado e as suas consciências já estão mortas. Não há mais uma sensibilidade da voz de Deus. O Espírito Santo já não surtificasse a voz do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Porque quando nós pecamos, o Espírito Santo vem nos convencer. E pessoas que não são mais sensíveis à voz de Deus acabam não ouvindo mais a voz do Espírito Santo falando ao coração delas. Esse agir do Espírito que convence, eles já começam a negar. Então, é um grande perigo querer ocultar e esconder os pecados. Devemos trazer à luz e confessar e abandoná-los. Um texto correlato, que é necessário até uma explicação, é o Salmos 32, versículo de número 1,
Quero ler aqui com vocês o Salmo de número 32 e o versículo de número 1, que diz o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ora, a palavra coberto aqui é o mesmo que encobre em Provérbios 28:13, é o mesmo termo. Vamos aqui explicar essa questão, porque às vezes você pode ler e ter uma compreensão errada aqui desses termos. No Salmo 32:1, diz que é bem-aventurado quem tem um pecado coberto. Porém, nesse texto é explícito que o agente que esconde o pecado no sentido de esquecer, de não se lembrar mais, é Deus, o único que tem poder para tal. No versículo de Provérbios 28:13, nesse texto, se refere ao pecador que oculta o seu próprio pecado. Ou seja, no Salmos 32, versículo 1, quem encobre o pecado, e aqui o sentido é de esquecer o pecado, é Deus. Já em Provérbios 28:13, é a própria pessoa que está ocultando, escondendo o pecado pelos motivos que eu acabei de expressar um pouco antes. Então, feliz é o que tem o pecado encoberto ou coberto. Tá tudo bem, porque quem faz isso é Deus. E o sentido aqui é de esquecer. É o que Deus faz quando nós somos perdoados. Deus coloca isso no esquecimento. O pecado já não tem mais a eficácia e as suas consequências na nossa vida, de nos condenar, porque nós recebemos o perdão. Já em Provérbios 28:13, é o próprio pecador que está ocultando o seu pecado. Então há uma grande diferença, que eu acho muito importante fazer essa explicação, para que não haja uma má interpretação, uma confusão desses textos. Tá certo? Continuando aqui em Provérbios 28:13, a palavra transgressão, do hebraico pesha, que significa rebelião contra Deus, infringir a lei de Deus, ofender a Deus com uma conduta contrária à sua vontade. Então, as pessoas que estão querendo ocultar a sua rebelião contra Deus, tá? As suas ofensas contra Deus. Essas pessoas, o texto diz que nunca prosperará. Prosperará significa avançar, ser próspero, obter sucesso, conduzir a um bom resultado. Então nos remete a pensar o quê? A ter qual compreensão? A compreensão de que ao ocultar os nossos pecados, não teremos avanço nem bons resultados, espiritualmente falando. Tá? Não estamos falando aqui monetário, até porque há muitos pecadores impenitentes, pecadores depravados e perversos que têm muita condição financeira, são muito bom, estão muito bem, melhor dizendo, no sentido monetário. Nada tem a ver a palavra prosperar com isso. A palavra prosperar é avançar espiritualmente, é ter bons resultados, é ser próspero, obter sucesso espiritualmente falando. Então, a pessoa que oculta a sua rebelião contra Deus, ela jamais vai ter um avanço espiritual. Jamais. É impossível uma pessoa que encobre, que oculta, que esconde seus pecados fazer isso. Só avança, só obtém sucesso aquele que confessa e abandona o pecado. Logo, nessa primeira parte do versículo, quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, logo nós concluímos que as pessoas que ocultam, escondem sua rebelião contra Deus e suas ofensas contra a boa vontade de Deus, por amar tais práticas, tendo suas consciências mortas diante de Deus, ou por fingir não ter pecado, enganando a si próprio, assim fazem enganando a si próprio, agem de forma hipócrita. Jamais será próspero espiritualmente, nunca obterá sucesso diante de Deus e na sua vida cristã não terá avanço algum. Pelo contrário, regredirá e por conseguinte irá fracassar. Tá certo? Essa é a paráfrase da minha interpretação do texto de Provérbios 28:13, o que aponta para algo muito importante, que é o título da lição. Devemos confessar e abandonar o pecado para obtermos sucesso na vida cristã. Devemos nos voltar a Deus. O texto continua dizendo, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessa, a palavra aqui do hebraico, yadá, implica em confessar o pecado com o mesmo espírito, com o mesmo desejo, com o mesmo ânimo de louvar a Deus, de glorificar a Deus. É um sentido nesse mesmo espírito, nesse mesmo ânimo que nós glorificamos a Deus, com essa mesma intensidade, esse mesmo desejo, nós devemos fazer isso quando nós pecamos. Nós devemos confessar o nosso pecado a Deus com esse mesmo espírito, com essa mesma intensidade, com esse mesmo desejo. Essa é a grande importância de confessar o pecado. Quem glorifica a Deus com toda a intensidade, com todo o amor, com toda a dedicação, é o mesmo que ao pecar
ele vai com todo esse espírito, com todo esse desejo confessar o seu pecado, porque confia na palavra de Deus, confia em Deus, tem a total certeza que ao confessar, ele receberá o perdão. Mas confessa e também deixa. A palavra deixa aqui significa abandonar, deixar para trás. E é usado muitas vezes para a atitude que Deus tinha quando o povo o abandonava. Deus se afastava do povo por conta dos seus pecados, das suas rebeldias contra Deus. Essa palavra é a mesma, usada para uma atitude de Deus com o povo, quando o povo se rebelava contra Deus. Deus demonstrava o seu amor, as suas misericórdias, a sua bondade, e o povo se voltava a outros deuses. Deus os desamparava, Deus os deixava, ainda que por um pouco de tempo, por pouco tempo, porque logo o povo se voltava a Deus e Deus se voltava a eles novamente. Porque o objetivo de Deus, irmãos, o principal propósito de Deus é ter comunhão com seu povo, é ter comunhão com o homem. Nunca foi o homem que buscou a Deus, sempre foi Deus buscando o homem. De Gênesis a Apocalipse nós vemos Deus desejando ter um relacionamento com o homem. Mas nós sabemos que se nós não quisermos ter nenhum relacionamento com ele e o rejeitarmos, Deus também não tem nenhum compromisso com pessoas que o rejeitam. Deus deseja ter um relacionamento íntimo e profundo com aqueles que desejam se relacionar com ele. Então, voltando aqui ao texto, confessa e deixa. Parece que o sábio escritor está fazendo um trocadilho. Olha só, se nós não deixarmos o nosso pecado, Deus deixará nós. Se nós não abandonarmos o pecado, Deus irá nos abandonar. E o que é melhor? É abandonar o pecado, ter comunhão com Deus. Se nós não abandonarmos o pecado, confessarmos, deixarmos para trás esse pecado, o Senhor nos deixará, com toda certeza. Hoje nós, como cristãos, temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós pecamos, o Espírito Santo vem nos convencer, vem nos resgatar, aí nós rejeitamos. Vamos lá e pecamos novamente, no mesmo pecado, no mesmo delito. O Espírito Santo vem novamente. E assim sucessivamente. Vai chegar algum momento que o Espírito Santo não falará mais ao coração deste pecador. Por quê? Porque ele não quer mais ouvir a sua voz. Ele não quer mais ouvir a voz de Deus falando com ele. Ele rejeitou totalmente a Deus. Neste momento, nós compreendemos que sim, há uma perca da salvação, porque o Espírito Santo deixa de habitar nessa pessoa que ama o pecado e que rejeita a Deus. Então, confessar e abandonar o pecado é uma atitude essencial para viver para Deus. E essa pessoa que confessa e deixa, ela alcança misericórdia. Olha só a palavra aqui, a misericórdia é receber, encontrar o alívio do sofrimento, o que implica em receber um amor profundo daquele que perdoa. Aqui destacamos a essência de Deus, que é o amor. Quando nós abandonamos a prática do pecado, deixamos para trás tudo isso, nós alcançamos a misericórdia de Deus. E alcançar a misericórdia de Deus é receber, encontrar o alívio do sofrimento que o pecado traz. O pecado traz sofrimento, mas quando nós confessamos, nós abandonamos o pecado, deixamos a prática pecaminosa, nós nos voltamos a Deus. Deus se compadece de nós, nós alcançamos a misericórdia, nós recebemos a misericórdia, nós encontramos este alívio. Glória a Deus, nós sabemos que fomos perdoados, não porque merecemos, mas por causa da essência de Deus que é amor. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é amor, é a essência dele, é o seu amor. E ele nos ama tanto que deseja perdoar o mais terrível pecador, o mais cruel pecador. Deus quer perdoar. Basta confessar, basta abandonar o pecado. Isso só é possível quando as pessoas ouvirem o evangelho sendo pregado. Quando o evangelho ser pregado, a palavra vai penetrar nos corações, as pessoas vão admitir os seus pecados, admitir que está longe de Deus, admitir sua vida de promiscuidade e se voltarão a Deus, que se compadecerá, como um dia ele teve compaixão de mim, compaixão de você que está ouvindo, que está assistindo. Deus teve compaixão de ti em um momento em que ele marcou um encontro contigo. Graças a Deus que o Senhor me alcançou pelo seu amor.
Essa é a essência de Deus. Nós não merecemos o perdão, mas Deus é amor, é bondoso e nos perdoa. Segunda parte, podemos parafrasear da seguinte maneira: mas aquele que ao pecar sente a profunda tristeza, mesmo que de forma momentânea o abandono de Deus, deixa para trás o seu pecado com a mesma intensidade que de glorificar a Deus, para dar graças a Deus por ter recebido o alívio do sofrimento que o pecado traz e encontrado o amor perdoador de Deus. Glória a Deus. Então logo, irmãos, e aqui eu concluo o texto áureo, o versículo parafraseado de maneira completa ficaria da seguinte maneira: as pessoas que ocultam ou que escondem sua rebelião contra Deus e as suas ofensas contra a boa vontade de Deus, por amarem tais práticas, tendo suas consciências mortas diante de Deus, e, por fingir não ter pecado, enganando a si próprio, agem de forma hipócrita. Estes jamais serão prósperos espiritualmente. Nunca obterão sucesso diante de Deus e na sua vida cristã não terá avanço algum. Pelo contrário, regredirá e por conseguinte irão fracassar. Mas aquele que, ao pecar, sente a profunda tristeza, mesmo que, de forma momentânea, o abandono de Deus, deixa para trás o seu pecado, com a mesma intensidade e ânimo de glorificar a Deus, para dar graças a Deus por ter recebido o alívio do sofrimento que o pecado traz e encontrado o amor perdoador de Deus. Provérbios 28:13. Aqui abro um parêntese. Se você deseja ter o esboço dessa aula, eu quero disponibilizar o esboço. Mande uma mensagem, ou deixe nos comentários, melhor dizendo, que eu posso dividir esse esboço com você, para que você transmita a palavra de Deus, para que facilite para você dar essa aula também para os seus alunos. Certo? Verdade prática. Vamos para a verdade prática, que diz o seguinte: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas, o que somente é possível, irmãos, para aqueles que são morada de Deus, que é quem possibilita o viver em santificação. Tá certo? Então, para nós desfrutarmos um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Tá certo? Vamos para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está no Salmo 51, no versículo 1 ao 12, e a primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 8 ao 10. Tá? Vocês podem ler. Eu vou ganhar tempo aqui, tá? Como nós nos detemos no texto áureo e queremos aqui expor mais algumas coisas, não vou ler para ganhar tempo, para não ficar muito extenso o vídeo. Então a leitura bíblica em classe do Salmo 51, do versículo 1 ao 12, para contextualizar vocês, provavelmente Davi escreveu esse salmo já arrependido após Natã declarar-lhe o perdão divino. Vocês se lembram que Davi cometeu um adultério, depois enviou o marido de Batseba à frente, propositalmente à frente da batalha para morrer. Então ele é culpado aí de um adultério e de um homicídio. E o profeta Natã repreende ele. Lembra que eu disse lá no início a importância de um profeta cheio de Deus, de um profeta que não tem medo de propagar a verdade, e aquilo que Deus quer que seja propagado, proclamado. Este é Natã, um exemplo. Ele vai até o rei Davi e declara as consequências do pecado, declara que não estava em oculto o pecado dele para Deus, não. Deus viu o que ele fez, viu o que ele cometeu. Mas também Natã, ao declarar isso, Davi se arrepende e reconhece que pecou contra Deus. Então Natã, ele declara que Deus também perdoou, mas houve algumas consequências. Isso está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, versículo 13. Tá? Não vamos nos deter nisso. Então o texto do Salmo 51 é Davi já arrependido, orando a Deus, clamando a Deus por misericórdia. E nós vemos algo interessante, que a preocupação de Davi não foi o fato de perder o trono, a posição de rei, mas nós vemos a preocupação dele com a perda da comunhão com Deus, a perda da salvação. Por exemplo, ó, Davi enfatiza o desejo profundo de receber o perdão de Deus quando pede a Deus para apagar as suas transgressões e as suas iniquidades, no versículo 1 e no versículo 9. Numa garantia de que seus pecados serão eliminados. O clamor de Davi é esse: Senhor, apaga as minhas transgressões, as minhas iniquidades. Os meus pecados estão diante de ti. Não consigo ocultar, não consigo esconder os meus pecados. Elimina isto de mim, Senhor, segundo as tuas misericórdias, segundo a tua bondade. Ele usa outro termo, ele diz: lava-me, no versículo 2 e no versículo 7.
Lava-me completamente da minha iniquidade. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Significa que, de modo figurado, é lavar a imundícia do pecado, como uma purificação interna do coração feita por Deus. Davi está pedindo isso para Deus: Senhor, me limpa. Lava meu coração é rebelde, se rebelou contra ti, contra a tua lei santa. Contra a tua santidade, Senhor, eu me rebelei, eu errei. Lava-me. Transforma meu coração, para que seja um coração obediente ao Senhor. Ele usa outro termo, purifica-me, no versículo 2 e no versículo 7. Purifica-me do meu pecado. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. No sentido que não é preciso o procedimento do sacerdote em ofertar um animal. Basta confessar que se tornará puro, se tornará limpo. O hisopo era uma planta usada para fins medicinais e aqui é uma metonímia que ele está usando. A limpeza vem de Deus ao confessar o pecado. Também ele usa outra palavra, outro termo, esconde, no versículo 9. Ele diz: esconde a tua face dos meus pecados. É pedir a Deus que os ignore, não leve em consideração. Ele estava falando: Senhor, não leve em consideração os meus pecados. Eu sei que sou pecador, eu reconheço, eu admito o meu pecado. Sabe o que aconteceu? Esse clamor sincero a Deus, de Davi, ele admite o seu pecado. Ele confessa o seu pecado. E ele recebe o perdão de Deus. Se nós não reconhecermos o nosso pecado, não admitirmos o nosso pecado, e assim confessá-lo a Deus, se nós não fizermos isso e não abandonarmos a prática do pecado, de maneira alguma receberemos o perdão de Deus. Mas como Davi, se nosso clamor for sincero, a nossa oração for sincera, o nosso reconhecimento do pecado for sincero, nós iremos obter o perdão. Tá certo? 1 João capítulo 1, versículo 8 ao 10, é um ensino neotestamentário e é uma afirmativa do apóstolo João que se nós confessarmos, admitirmos, reconhecermos que somos culpados e que pecamos contra Deus, ou até mesmo reconhecer a veracidade de uma acusação, receberemos o perdão divino. Então eu concluo aqui para nós adentrarmos nos tópicos com a seguinte afirmação: quando um seguidor de Cristo peca, ele deve admitir e confessar esse pecado, jamais manter em oculto. Contudo, deve-se abandonar, ou seja, deve haver o arrependimento, uma mudança de direção, de desejos, pensamentos e proceder. Simplesmente reconhecer e admitir o pecado não basta. Precisa estar misturado com uma mudança de vida radical. Muitas pessoas reconhecem os seus pecados. E eu quero expor essa diferença. Mas estão a caminho do inferno. Pessoas que estão no mundo reconhecem os seus erros, reconhecem os seus pecados. Mas, por isso, que o título da lição é confessar e abandonar. Em Provérbios 28, 13, aplica esta verdade, dizendo que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, não basta reconhecer os pecados. Tem que reconhecer, admitir, confessar, mas deve-se abandonar a prática. Essa é a diferença. Então vamos para o tópico de número 1. No tópico de número 1, o objetivo da lição é compreender o que significa confissão de pecado. Compreender o que significa confissão de pecado. Bom, nós já expomos bastante sobre o versículo 28, sobre o versículo 13 de Provérbios 28, perdão. E ali já tivemos uma direção do que é confessar e por que devemos confessar, qual é o objetivo de confessar os pecados. E aqui eu quero expor então o que significa essa confissão de pecado. Eu trouxe aqui algumas definições. Confessar significa ir correndo com toda a pressa até o único que pode providenciar o perdão, que é Deus. Confessar é isso, é ir depressa. Pecou, corra depressa para o único que é possível de providenciar o perdão, que é Deus. Corra aos pés do Senhor, depressa, com muita pressa, para receber o perdão divino. Confessar também, meus irmãos, tem dois aspectos que eu quero expor para vocês. Por primeiro, é quando se ouve o evangelho e há ali o arrependimento, há a fé, então se confessa o pecado para a salvação. Esse é o primeiro aspecto. Quando a pessoa está no mundo, perdida, ela ouve o evangelho, ela se arrepende dos seus pecados, então ela confessa seus pecados, admite e vai para Cristo. Isso é a confissão de pecados para a salvação. Também, em outro aspecto, o já salvo, ele continua com a prática de confessar o pecado para manter uma comunhão com Deus.
Já ouvi alguns pastores, alguns ensinadores falarem que, como nós estamos em Cristo, nós não precisamos mais pedir perdão dos pecados. Isso é um ensino totalmente errado, totalmente contrário à palavra de Deus. Porque nós pecamos todos os dias, como eu disse lá na introdução. A diferença é que nós não nos orgulhamos, é um acidente de percurso, mas nós pecamos, nós erramos. E nós devemos continuar nessa prática de confessar os pecados todos os dias. E o confessar os pecados aqui é dar nome a eles. É admitir eles. Se você mentiu hoje, você precisa se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu admito que eu pequei mentindo, eu menti. Me perdoa. É dar nome. É citar o que você fez diante de Deus para receber o perdão. Por quê? Porque se nós não confessarmos esses pecados vão nos afastar da plena comunhão com Deus. E Deus quer ter uma plena comunhão conosco. Tá certo? Então, quando se deve confessar os pecados? Assim que o descobrirmos. Assim que você descobriu que você pecou, confesse. Peça perdão. Assim que você descobriu que você pecou até contra o próximo, vai lá, peça perdão. Corra depressa a pedir perdão. John Trapp, um comentarista bíblico, ele disse assim: a confissão de pecado é o vômito da alma imunda. Que profundo. O verbo confessar tem o sentido de concordar com. Quando o Espírito aponta um pecado em nossa vida, devemos de imediato concordar com ele. Olha só que interessante. Confessar é concordar. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, nós devemos concordar que ele está certo, ele está assim fazendo porque ele nos ama e quer nos resgatar. Então, o que nós fazemos? De imediato, nós concordamos com ele e aí, então, nós nos colocamos diante de Deus a confessar esses pecados. Temos alguns exemplos na Bíblia. Os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Embora Jonas usou, se eu não me engano, 4 ou 5 palavras, não me lembro bem ao certo, né, que Nínive em 40 dias seria destruída. O rei de Nínive coloca todos num jejum de arrependimento e eles confessam suas maldades. E Deus os perdoa, Deus não destrói a cidade de Nínive, a cidade cruel de Nínive. E Jonas até fica bravo com Deus, né? Todos nós conhecemos bem a história. Temos outro exemplo. O filho pródigo se arrependeu de suas maldades e confessou seu pecado. Lembra quando ele volta para a casa do pai, naquela parábola que Jesus conta? Ele diz: pequei contra os céus, né? Pequei contra ti. Que nem Davi também no Salmo 51 falou a mesma coisa, né? Então, houve um reconhecimento, houve uma confissão de pecados. E o filho pródigo foi aceito de novo. Lembra-se também do povo de Israel, por vezes, confessara seus pecados com o anúncio dos profetas. O povo de Israel se desviava, Deus levantava um profeta. Se voltem a Deus, que ele se voltará a vós. Se você ler os profetas, tanto os maiores quanto os menores, de Isaías a Malaquias, todos eles anunciaram a mesma mensagem: se voltem a Deus, que Deus se voltará a vós. Se arrependam das suas iniquidades, das suas transgressões, que Deus se voltará a vós. Então, o povo de Israel, por vezes, quando pecavam, se desviavam, e Deus levantava um profeta, ia lá e anunciava o juízo, eles confessavam os seus pecados, as suas maldades, e Deus os perdoava. Então, confessar o pecado significa isso, tá? Reconhecer, admitir-se, ir até a Deus com pressa e reconhecer o seu estado pecaminoso. Assim teremos, se nós assim procedermos, teremos a certeza do perdão dos pecados, tá certo? Tópico de número 2. O objetivo é mostrar o perigo do pecado não confessado. O perigo do pecado não confessado, ele nos traz alguns perigos, melhor dizendo. O primeiro que eu quero destacar é alienar-se ao pecado numa consciência insensível à voz de Deus. Quando nós não confessamos o pecado, nós ficamos alienados a ele e, claro, naturalmente e consequentemente, ficamos insensíveis à voz de Deus. Quando nós não confessamos o pecado, é ficar insensível à voz de Deus. É um grande perigo ficar insensível à voz de Deus. Aponta para um abandono da fé, aponta para uma apostasia, aponta a ter uma consciência cauterizada. Pessoas que se apostatam da fé, elas não voltam nunca mais. Sabe por quê? Porque elas estão com as mentes cauterizadas. Elas não querem mais, elas rejeitam totalmente a voz de Deus. E não é porque Deus não quer que elas voltem, é porque elas rejeitam a voz de Deus. São coisas diferentes. Certo?
O perigo de não confessar o pecado é normalizar o pecado e, como consequência, abandonar a fé, o que eu acabei de citar. É viver espiritualmente morto, isto é, sem qualquer tipo de relacionamento com Deus, até porque o pecado faz essa separação. Em Isaías, se eu não me engano, 55, versículo 1 diz isso, não lembro com toda certeza se é nesse capítulo, que diz que os nossos pecados fazem separação de nós e nosso Deus. Né? Não é 55, agora não me recordo bem ao certo qual capítulo é. Mas tem essa passagem que diz isso, tá certo? Também é recusar o agir do Espírito Santo, que deseja resgatá-lo. Já citei sobre isso. A pessoa que não confessa, ela recusa o agir do Espírito Santo. Ela recusa a providência que Jesus oferece para o perdão, isto é, o seu sangue. Jesus oferece seu sangue para perdão de pecados e a pessoa acaba rejeitando isso, certo? E por fim, claro que aqui é o maior perigo, eu acredito que é esse, é ser condenado eternamente ao lago de fogo, longe da face de Deus, no tormento horrível. Tá certo? Esse aqui é a pior consequência, o pior perigo de não confessar o pecado. Ao fim, vai chegar nessa consequência. Então nós devemos ter muito cuidado com isso, devemos confessar o nosso pecado, devemos ir até Deus de todo o nosso coração, reconhecer e correr aos pés do Senhor. É Isaías 59, lembrei melhor aqui, versículo 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Isaías 59, versículo 2. Tá certo? Então faz essa separação e no sentido eterno também faz uma separação eterna da face de Deus, o que nós chamamos de condenação eterna. A Bíblia chama dessa maneira. Tá? O pecado não confessado é dever e não aceitar o perdão. A pessoa continua com a culpa, mas não quer a solução. Não confessar o pecado é continuar com a culpa do pecado, é continuar devendo. E, além de tudo, é não querer a solução. Não confessar o pecado é dizer para o justo juiz, eu não quero ser absolvido. A pessoa está vivendo uma prática de pecado, está condenada, ela olha para o juiz e fala, não, mas eu não quero ser absolvido, eu quero ser condenado. É isso que as pessoas fazem quando não confessam seus pecados. Eu vou um pouco mais longe com outra definição que eu anotei aqui, que não confessar o pecado é deixar de ver nossa situação como Deus vê e passa a enxergar com os olhos do diabo. Quando nós confessamos, nós estamos falando para Deus, Senhor, eu olho para mim como o Senhor vê. O Senhor olha para mim e me vê como um pecador, vê como alguém que pecou. E quando eu estou confessando, eu estou falando isso para Deus. Senhor, eu estou olhando com os mesmos olhos que o Senhor me vê. Agora, quando nós não confessamos, é nós passarmos a enxergar com os olhos do diabo. Ou seja, o diabo olha para nós como pessoas que cometemos pecados, e o olhar do diabo para nós, e o desejo de ele colocar em nós é que nós não temos, é que não tem mais solução para nós. Por quê? Porque ele já está condenado. Então, é um grande perigo não confessar os nossos pecados. Deixar de olhar com os olhos de Deus e passar a olhar com os olhos do diabo. Ou seja, é viver propriamente dito para o diabo. Vamos correr aqui um pouco para o tópico de número 3. Tá? No tópico de número 3, o objetivo da lição é compreender que a confissão de pecado é um caminho para a cura e a restauração. Tá certo? Então, se nós quisermos ser salvos e vivermos em uma plena comunhão com Deus, nós devemos percorrer o caminho do reconhecimento, confissão e abandono de práticas pecaminosas, para que jamais possamos vir aí a abandonar a fé cristã, que por consequência nos trará a condenação eterna. O pecado pode nos separar de Deus e tudo que está ligado a Ele. Todavia, a confissão de pecados, juntamente com o abandono, nos conecta a Ele novamente. Nos restaura a sua presença, restaura a comunhão, restaura o desejo de fazer a vontade dele, restaura a alegria da salvação. Logo, então, nós concluímos que reconhecer, confessar e abandonar o pecado é o único meio para obter a salvação e deve ser exercido diariamente. Veja, queridos irmãos, é a única forma de nós sermos restaurados à presença de Deus é essa, confessar os nossos pecados e abandoná-los. Quando nós pecamos,
nós deixamos de ter a alegria da salvação por algum momento, por causa dessa separação que faz entre nós e Deus. Mas quando nós confessamos e abandonamos, nós recebemos novamente a alegria da salvação. Todo cristão, todos os cristãos salvos, dentro deles há uma alegria, um gozo abundante por ser salvo em Cristo. Embora passamos dificuldades, perseguições, tristezas, calúnias, difamações, embora às vezes enfrentamos o desemprego, a fome, a nudez, a espada, como Paulo dizendo aos Romanos, embora enfrentamos o pecado, o diabo, o mundo, o ódio das pessoas por sermos cristãos e tantas outras coisas a mais, nós, em nosso interior, há uma alegria abundante, há uma esperança divinal, porque nós temos a alegria da salvação. Glória a Deus. Então, queridos que estão assistindo este vídeo, se você já é salvo em Cristo, quando você for orar, coloque diante de Deus os seus pecados. Apresente diante de Deus, reconheça os seus pecados. Confesse eles, abandone-os. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus para te dar vigor, força, sabedoria para vencê-los. E se você que está me ouvindo não é salvo em Cristo, confesse os seus pecados e abandone os seus pecados para que você venha receber a restauração e a cura de Deus. O único meio é esse. Jesus perdoa até o mais vil pecador. Não importa qual pecado que você cometeu, Jesus te dá o perdão, se assim você confessar, admitir os seus pecados e ir até Jesus, o único capaz de perdoá-lo. Jesus deseja te salvar. Vou ler aqui a conclusão da lição que diz assim: em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão de pecado, praticando e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você possa ter sido edificado por esta lição e por tudo que nós discorremos até aqui. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com alguém, com um amigo, com os professores da escola bíblica que você conheça, e que tudo seja para a glória de Deus. Até a próxima, se assim Deus permitir, o qual nós estudaremos a lição de número 9, que tem por título Resistindo à Tentação no Caminho. Tá certo? Te espero então até o próximo vídeo, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir. Deus abençoe.